Olá pessoal, eu sou Cristo Soares Mendes, professor do curso de Economia da UFOP e estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de Fundamentos da Teoria Econômica. Tá? Na nossa última aula vimos sobre alguns conceitos de economia e os 10 princípios de economia de acordo com Mencken. Hoje começamos a falar sobre curva de possibilidade de produção. O que seria essa curva de possibilidade de produção? Ela diz respeito à combinação de diversos produtos que uma economia ela pode produzir, dada a sua tecnologia, tá? Que vai fornecer para ele a mesma quantidade de produto, beleza? Então ela é uma fronteira máxima, basicamente, que vai fornecer para a gente essas combinações. Esse seria um exemplo, da curva de possibilidade de produção ou fronteira de possibilidade de produção, Ela sempre vai estar mostrando para a gente esse trade-off, existente na sociedade para a obtenção de algum bem. Ou seja, você tem que escolher um bem e ao escolhê-lo você estará abrindo mão de outro tipo de bem. Pode ser calças e camisas, carros, motos, macarronada, hambúrguer, qualquer outra coisa que você quiser considerar aqui para facilitar o seu entendimento, tá? Então, a curva de possibilidade de produções irá fornecer para a gente essas combinações. E aqui nós temos a apresentação dessa fronteira de possibilidades de produções, com alguns pontos específicos, tá? Como vocês podem ver, nós temos pontos sobre a curva e pontos abaixo e acima da curva. Quais são os pontos mais eficientes aqui nesse caso? São sempre os pontos sobre a fronteira de possibilidade de produção, ou seja, esses pontos como o ponto B e o ponto C. Já os pontos A e D, eles são ditos não eficientes, tá? Mas por que isso? O que significa isso? Nos pontos B e C, ele vai ser eficiente por quê? Porque ele está trabalhando com a sua capacidade máxima. Qualquer ponto sobre a fronteira de possibilidade de produção, eles serão ditos eficientes. Por quê? Porque você está utilizando o máximo da sua capacidade produtiva, tá? Seria aí a combinação do tipo de bens que você vai escolher vai ficar ao seu critério. Você pode escolher tudo, por exemplo, do bem Y, nada do bem X, ou tudo do bem X e nada do bem Y, ou fazer essa combinação com no ponto C e no ponto B, tá? O ponto A, ele seria um ponto dito factível ou viável? Ele seria factível, mas viável já diria que não. Por quê? Porque seria você estar trabalhando com ele com a sua capacidade ociosa, tá? De produção. Então, voltando aqui, o nosso ponto B, o nosso ponto A, ele seria factível, mas ele não seria viável, justamente porque você estaria trabalhando com a sua capacidade ociosa. Você tem potencial para chegar aos pontos B, ao ponto C ou qualquer outro ponto sobre a curva e está trabalhando abaixo da capacidade produtiva, tá? Ou seja, o seu custo de oportunidade ele será zero, nesse caso, porque você pode aumentar a sua capacidade produtiva. Eu costumo brincar às vezes que seria a mesma coisa que você ter uma Ferrari e estar andando com ela em Ouro Preto, Você não está utilizando tudo que você poderia utilizar dela dentro desse processo. Já o ponto D, por sua vez, ele não é factível, ele é meio impossível de produzir. Por quê? Porque ele está acima da sua capacidade produtiva. A sua capacidade produtiva máxima, ela vai estar até nos pontos B e C, ou E, F, que possam surgir aqui sobre a curva, A sua capacidade máxima de produção são pontos sobre a curva de possibilidade de produção. Ah, mas tem como eu conseguir atingir
pontos acima? Tem. O que vai possibilitar, o que permite a empresa, a economia chegar nesse ponto? Vão ser eficiências econômicas, como inovações tecnológicas, aumento da produtividade dos fatores de produção, que vão lhe permitir que haja deslocamentos positivos e para cima da direita e para cima da curva de possibilidade de produção. Tá? O que seria a demanda, então? A demanda, ela é basicamente o que? A quantidade de bens e serviços que são consumidos pelos consumidores, demandados, né, como o próprio nome já diz. Então, ela representa a intenção sua de comprar determinado tipo de bem, dado o nível de preço, né? Então, o que vai fazer você consumir mais ou demandar mais certo produto vão ser uma série de variáveis, somente para vocês terem uma ideia. Aqui eu elenquei algumas variáveis que podem afetar a curva de demanda. Riqueza, sua distribuição, a renda, o preço de um bem, o preço de outro bem, né? Fatores climáticos e sazonais. Mas fatores climáticos e sazonais? A gente não teve momentos aí que o açúcar foi lá nas alturas? Momentos em que o tomate, o quilo estava absurdo? O arroz, esse ano passado? Tudo isso vai influenciar a curva de demanda. O próprio hábito, o gosto seu, a preferência do consumidor, a expectativa que você tenha com relação ao futuro, a facilidade de acesso a crédito, né, disponibilidade, tudo isso afeta a demanda. Então é por isso que é importante a gente levar em consideração aquele termo, ceteris paribus. Porque se a gente for considerar tudo isso aqui, não é hoje que a gente sai daqui para conseguir entender realmente o comportamento de demanda e de oferta, tá? Então, vamos lá. A gente pode demonstrar então que a demanda ela é basicamente uma função. Uma função de quê? De diversas variáveis, né? Como? Então aqui nós temos a quantidade demandada, né, de um bem I. Ela é uma função de quem? Do preço daquele bem, do preço de bens substitutos ou concorrentes, preços de bens complementares, da renda do consumidor, do seu gosto que ele tem, da preferência que ele tem por determinado bem, seus hábitos, né, expectativas, todas aquelas variáveis que apresentei no slide anterior, tá? Mas como que eu vou saber que essas variáveis e como que elas vão afetar a minha demanda? Então, para isso, a gente vai considerar algumas principais variáveis, né? E sempre levar em consideração do nosso termo, ceteris paribus, coeteris paribus, tá, gente? Então, olha só, a relação que vai existir entre a quantidade demandada e o preço do próprio bem, tá? Como que isso vai influenciar? Quando a gente fala em termos de preço, a gente está levando em consideração aqui uma importante lei, né? A Lei Geral da Demanda, né? Que eu até demonstrei aqui por essa expressão, que indica o quê? A variação da quantidade demandada sobre uma variação do preço. E ela é menor do que zero. Por quê? Porque vai existir uma relação inversamente proporcional entre preço e quantidade. Pense comigo, se o preço de um bem aumenta, você vai demandar mais por ele? Não. Claro que isso dependendo do tipo de bem, a gente vai ver que talvez isso possa vir a acontecer. Não que você vai aumentar a demanda, mas você vai continuar a consumir aquele tipo de bem. Então, a gente vai observar que o seguinte, que a demanda ela vai ser influenciada. Dando continuidade, a gente vai perceber
que então essa lei da demanda geral da demanda, ela fornece para a gente essa relação, tá? Existe essa relação inversa entre preço e quantidade. Então perceba o seguinte, né? Tudo mais, como eu falei, permanecendo constante, quando um preço de um bem aumenta, a sua quantidade vai diminuir, tá? Então, só vocês olharem aqui. À medida... aqui é claro que o que eu escrevi aqui está inverso, né? O que o preço está diminuindo e a quantidade está aumentando. Se esse preço aqui aumentar, a quantidade, obviamente, irá reduzir, né? E você vai ter um movimento aqui ao longo da curva de demanda, tá? Então, ela vai mostrar para a gente justamente essa relação inversa entre preço e quantidade, tá? É a lei geral da demanda. Agora, né, ficou fácil, né, da gente entender que existem variáveis que vão influenciar a curva de demanda. Uma variável importante, né, que é a questão do preço, a gente observou o quê? Que o preço, vou voltar aqui, ele influencia a curva de demanda ao longo de sua trajetória, tá? Então, olha só, reduções de preço aumentam a quantidade, aumentos de preço reduzem a quantidade, tá? Então, tudo isso vai ser levado em conta. Mas e os deslocamentos? Como que aquelas outras variáveis vão influenciar a curva de demanda? Então, vejam bem, os tipos de bens. A gente vai observar aqui diversos tipos de bens. E vamos considerar, para facilitar o entendimento, né, ceteris paribus, a relação da demanda de um bem e a renda, né, que não há nada mais fácil da gente analisar do que o seu nível de renda, tá? Quando se trata de tipos de bens, ok? Então vejam só, um bem que é dito normal, a gente fala um bem normal, é aquele bem que tudo mais permanecendo constante, se você tiver um aumento da sua renda, você vai aumentar a sua demanda por ele, tá? Bem normal pode ser alimento, pode ser roupa, pode ser aquele bem necessário que você, se você tiver um aumento da renda, você pode ter um aumento do seu consumo. Então, o que vai acontecer? Aqui a gente deu um exemplo que é preço da carne de primeira e a sua quantidade demandada. Percebam que a curva de demanda aqui, ó, ela é essa D0. Quando você tem um aumento da sua demanda, isso não implica que você está tendo um aumento do preço, tá? A gente está colocando sendo pontual, tá? Se você tem um aumento de renda, a sua curva de demanda ela vai se deslocar para a direita. Você pode consumir, vamos supor, aqui nesse ponto, a esse preço, e consumir aqui essa quantidade, certo? Aqui essa quantidade. Quando você desloca a sua curva de demanda para a direita, o que acontece? Você permanece com o mesmo preço e aumenta a sua quantidade demandada. Por quê? Porque você tem mais renda para consumir mais desse tipo de bem. Então esse é o tipo de bem que a gente diz bem normal. Outro tipo de bem é um bem que a gente chama de bem inferior, tá? É aquele tipo de bem que quando você tem um aumento da sua renda, você aumenta ou reduz a sua quantidade demandada, né? Eu coloquei como exemplo aí miojo. Talvez quando você aumentar a sua renda, você vai deixar de comer miojo, ou vai comprar uma carne melhor, vai deixar de consumir salsicha, linguiça, vai comprar carne de segunda, vai comprar outro tipo de produto, tá? Então você vai sempre fazer essa troca. Então percebam o seguinte, que o bem inferior, ele é aquele tipo de bem que se você tiver um aumento da sua renda, você irá reduzir a demanda por ele. Por quê? Porque você vai
substituir a sua demanda daquele bem por um outro melhor, por assim dizer. Um outro bem é um que a gente chama de bem saciado, tá? É aquele tipo de bem que, se aumentar a sua renda, você não vai aumentar a demanda por ele, tá? Por exemplo, açúcar, sal, arroz, né? Sua renda às vezes aumentar demais, você não vai aumentar, vou fazer estoque de alimento. Não, né? Vamos pegar aí, por exemplo, sal ou fósforo. Se aumentar a sua renda, você vai aumentar e comprar mais sal, comprar mais fósforo? Não, né? Então, esse é o bem de consumo saciado. Outro tipo de bem que nós vamos ter é um bem que está relacionado ao preço de outros tipos de bens. Tá? É o que a gente chama de bem substituto. O que isso significa? Que é aquele bem que você vai substituir ele por outro bem, dado uma variação que venha a ter do preço de um produto. Exemplo, manteiga e margarina, álcool e gasolina, cerveja glacial e cerveja boêmia. Então, dependendo da variação que tenha do nível de renda, você vai fazer essa substituição entre esses produtos, tá? Então, esse bem substituto ou concorrente aí vai fazer com que você altere o seu consumo por determinado tipo de bem, tá? Por conta dessa variação do preço, tá? Exemplo, vamos pegar aqui que nós temos um aumento no preço do Guaraná. Então você vai e aumenta a sua demanda, por exemplo, por Coca-Cola, ou a demanda por carne de vaca e de frango. A carne de boi hoje, né, de vaca, está muito cara, eu vou consumir agora mais frango, porque é mais barato. Então, o que está acontecendo aqui nesse caso? Olha só, percebam que ali, vou colocar aqui, fazer aqui dois gráficos para facilitar, tá? Então aqui a gente tem o preço, quantidade, tá? Então vamos supor que aqui é carne de boi e aqui é carne de frango, tá? Aqui é a curva de demanda da carne de boi e aqui da carne de frango. Se você tem aqui um aumento, né, no preço da carne de boi, o que vai acontecer se ele é um bem substituto, né? Você vai trocar por carne de frango. Então a sua curva de demanda aqui, ó, ela vai se deslocar para a direita e para cima, tá? Já a carne de boi, o que vai acontecer com a curva de demanda dela? Vai reduzir, tá? Então percebam, o nível de preço aqui pode não ter se alterado. O que está alterando é a sua quantidade demandada, tá? Esse é o bem dito substituto. O bem, por sua vez, complementar, são aqueles tipos de bens que você só pode consumir um tendo o outro, tá? Exemplo disso, computador e software, carro e combustível, né? Então não tem como você consumir um bem separado do outro. Você vai ter só o programa e não vai ter o computador? Vai ter o computador e não vai ter o programa? Você vai ter o carro, aí você não vai ter combustível. Como é que você vai andar? Então um necessita do outro, é o que a gente chama de bem complementar, tá? Aqui, por exemplo, pneu e câmara, pão e manteiga, sapato e meia, litro de gasolina e automóvel, e por aí vai. Aqui a gente mostra justamente isso, que no caso, se o preço da gasolina, por exemplo, vamos supor que haja um aumento no preço do combustível, no preço dos automóveis, o que vai acontecer com a demanda por combustível? Pode vir a reduzir,
as pessoas podem parar agora de andar de carro, andar de ônibus ou andar com outro tipo de veículo, andar de bicicleta e por aí vai, tá? Então é muito importante sempre lembrar, bem complementar vai ser aqueles bens complementares, são aqueles tipos de bens que você consome em conjunto com outro tipo de bem. Temos também o que a gente chama de bens de Giffen, tá? Ele é uma exceção à lei geral da demanda, né? E a curva de demanda dela vai ser positivamente inclinada, tá? O que isso significa? Significa que se o preço do produto aumentar, você não irá reduzir a quantidade demandada, você vai continuar a demandar mais daquele bem. O que leva a isso? Né? Exemplo, batata, pão francês. Hoje em dia no Brasil, qual que é aquele tipo de alimento que você consome no café da manhã? Acredito que 90% da população come pão francês, ou biscoito ou alguma outra coisa. Se o preço do pão aumentar, você vai deixar de consumir pão? Não necessariamente. Por quê? Porque ele ainda é relativamente mais barato do que outro tipo de produto, um bolo, ou um biscoito ou qualquer outra coisa. Então parte-se desse pressuposto, que o preço daquele bem ele ainda é relativamente ainda mais barato que outros bens, tá? Por isso que sua curva de demanda ela é ascendente. Dito isso, vamos aqui falar de algo muito importante, que é sobre as variações da demanda e variações na demanda. A diferença que nós vamos ter, então, desses tipos de variações, né, de variação na demanda e variação da demanda, vai ser de como determinadas variáveis vão influenciar a curva de demanda, tá? Quando a gente fala de variações na demanda, isso quer dizer que a gente está incorrendo em variações sobre a curva de demanda. A única variável que vai permitir que isso aconteça vai ser o preço do produto, tá? E variações da demanda vai ser tudo aquilo que não seja o preço do próprio produto, mas sim de outras variáveis, como a renda, a sua preferência, né? O preço do bem substituto, o preço do bem complementar, e isso então vai fazer com que a gente tenha um deslocamento da curva de demanda. E um deslocamento na curva de demanda diz respeito ao preço do produto. Vejam a seguir, né? Então, variações na demanda, preço do próprio bem, né? Então, o movimento vai ser ao longo da curva de demanda. E variações da demanda são todos aqueles outros tipos de variáveis que podem influenciar a demanda, tá? Então, o deslocamento da curva de demanda. Graficamente, isso aqui fica mais fácil, fica mais tranquilo de visualizar essa questão, tá? Vejam só, quando eu trato aqui de deslocamento na curva de demanda, vamos olhar, se a gente tem um aumento do imposto do preço de cigarro, o que vai acontecer com a demanda daquele produto? Se você tem um aumento, você vai acabar tendo uma redução da quantidade de cigarros. Poderia ser também aqui outro tipo de bem. Vamos supor o aumento do preço da carne vai fazer com que você reduza a sua demanda por carne de boi, por exemplo, e você consuma mais carne de frango, ok? Qual seria então um deslocamento da demanda nesse caso? O que provocaria um deslocamento da curva de demanda poderia ser uma política de combate ao fumo nesse caso. Então, se o governo começa a fazer mais campanhas, então a demanda geral por aquele produto começa a se reduzir, porque as pessoas vão se tornar mais conscientes
e vão reduzir o consumo daquele produto porque sabem que podem lhe fazer mal. Então percebam, a alteração no preço do produto faz com que a gente tenha movimentos ao longo da curva, ao passo que alterações do equilíbrio da curva de demanda como um todo faz com que o preço permaneça o mesmo, porém a quantidade demandada reduza. Ok? Agora nós partimos para o que a gente chama de curva de demanda de mercado. Agora nós partimos para o que a gente chama de curva de demanda de mercado. A curva de demanda de mercado nada mais é do que a junção das curvas de demanda de vários consumidores. Como vocês podem perceber, aqui nós temos dois consumidores, o consumidor A e o consumidor B, ambos com quantidades demandadas distintas. O que vai fazer a curva de demanda de mercado vai ser justamente a junção de ambas as curvas de demanda. Então aqui nós temos a nossa curva de demanda de mercado. Perfeito? Então, recordando, a curva de demanda de mercado diz respeito àquela demanda, aquela curva de demanda que é o somatório de todas as curvas de demandas individuais. Aqui, para a gente encerrar a nossa aula, vamos colocar um exemplo com base naquelas questões relacionadas aos tipos de bens, bens substitutos, bens complementares, bens normais. Tá? Então vou deixar aqui para vocês tentarem pensarem um pouco e na próxima aula eu trago a resposta referente a essa questão. Tá? Percebam que aqui nós temos uma função de demanda, quantidade demandada de um bem X, e alguns dados, 500 menos 2px, 0,5py, mais 40r. E as perguntas são, o bem Y, que diz respeito ao preço do bem Y, ele vai ser substituto ou complementar a x. O bem X, que é justamente a função de demanda, ele vai ser normal ou inferior. E se nós colocássemos um preço de x igual a unidade, o preço de y igual a 4 e a renda igual a 100, qual que seria a quantidade demandada por esse tipo de bem? Então, é isso, pessoal. Por hoje é só e até a próxima.